Meu nome é Anécia, tenho 86 anos. E não se engane com essa voz cansada, nem com esse andar torto. O que eu carreguei no corpo ninguém carrega e segue reto. Tem coisa que fica dentro da gente igual farpa de madeira velha, que nem infecciona, mas também nunca sai. Só dói quando a gente esbarra. Eu nunca contei essa história do começo até o fim. Já deixei escapar um pedaço aqui, outro ali. Mas sempre disfarçado, como se fosse invenção, como se fosse exagero. Porque tem coisa que, se a gente conta com todas as letras, o povo acha que a gente está mentindo. E olha que ironia, a mentira de verdade foi a que me contaram quando me tiraram da minha casa. Me disseram que eu ia ser estrela, que eu ia brilhar no picadeiro, com aplausos, confete, música, mas não contaram que o brilho vinha da dor e que o picadeiro virava cova para quem não sabia gritar. Eu cresci num buraco de cidade que nem nome direito tinha. Interiorzão daqueles que o galo era despertador e a água vinha de balde mesmo. Minha mãe era viúva, e disso aí você já tira a tragédia. Viúva, pobre e com filha mulher. Combinação perfeita para o azar cair de cabeça. A gente morava num rancho de madeira com chão de terra batida e comida só se alguém deixasse fiado no armazém. Tinha dia que a gente comia banana amassada com farinha. Tinha noite que nem isso. Minha mãe dizia que era só fase ruim. Mas olha, quando a fase ruim dura mais de 10 anos, já pode chamar de vida mesmo. Ela era uma mulher dura. Não de força, mas de desespero. Dormia pouco, sonhava menos ainda. Trabalhava onde desce, lavando roupa para os outros, catando o resto de feira, cozinhando para quem pagasse com qualquer coisa que fosse mastigável. E ainda assim, me dizia todo santo dia: "Você vai ter uma vida melhor, minha filha." Eu não sabia se ela acreditava ou se só falava para tentar enganar a fome. Foi numa dessas tardes em que ela estava esfregando roupa no tanque do quintal, emprestado, que ele apareceu. Um homem de terno, chapéu engomado e um sorriso que mais parecia prego enferrujado. Cheiroso, com aquele perfume doce que gruda na garganta, e com jeito de quem nunca sujou a unha com sabão. Eu lembro até hoje da primeira coisa que ele disse: "A senhora tem filha?" E minha mãe, como toda mulher quebrada pela vida, arregalou os olhos como quem vê luz no fim do poço. Disse que sim, que eu estava ali dentro. Ele pediu para me chamar, e eu fui. Besta, rindo, achando que era visita. Ele me olhou dos pés à cabeça com um ar de vendedor de coisa cara e soltou: "Você tem presença, brilho no olhar, coisa rara." Eu nem sabia o que era aquilo. Só sorri, igual boba. E ele se virou para minha mãe: "Dona, com o preparo certo, essa menina vira artista, uma estrela. Tem um circo que está viajando o país. A gente precisa de gente nova, de talento." Minha mãe segurou o pano de prato com força, engoliu seco. "Circo?" ela perguntou. E ele, como bom mentiroso de terno branco, respondeu com aquela voz que parecia canção: "Não é qualquer circo, minha senhora. É o grande circo Universo. A menina vai aprender a dançar, a encantar plateia. Vai morar com a gente, comer bem, vestir bonito. Vai ter o que aqui ela nunca vai conseguir." E aí veio o golpe final. Ele tirou da bolsa uma foto velha, de outra menina vestida com saia colorida, no meio do picadeiro, rindo com os braços abertos. Essa aqui era igual à sua. Hoje está no rádio. Só que ele não disse qual rádio. E minha mãe, claro, nem perguntou. Ela só olhou para mim, para a roupa rasgada, para o pé sujo, e disse a frase que me condenou: "Se for para ter vida melhor, leva, leva." Assim, como se eu fosse um pacote de arroz trocado no fiado. Na manhã seguinte, ele voltou com um caminhão. Um daqueles de madeira alta, onde geralmente se leva porco. Me mandaram subir com uma trouxinha de roupa que nem era minha. Só umas peças que a vizinha deu. Minha mãe não chorou, nem abraçou. Disse que era para eu obedecer, ser educada e não dar trabalho. Eu fiquei parada, esperando ela mudar de ideia, mas ela só virou de costas e entrou para dentro. Ele me fez sentar num canto, entre uns caixotes com cheiro de feno. Subiu no banco do motorista e gritou para o ajudante: "Vamos, que o espetáculo não espera." Eu não sabia o que esperar, mas ali, com a barriga roncando e a cabeça girando, eu ainda acreditei que podia ser coisa boa.
A viagem durou horas ou dias. Sei lá, perdi a noção. O caminho era poeira e balanço. O sol batia forte e o vento trazia cheiro de animal. Quando o caminhão parou, já era noite. Ele desceu, abriu a porta de trás e disse: "Chegamos, minha estrelinha." A luz do acampamento era fraca. Eram barracas tortas, trailers empilhados, roupas no varal e cheiro de carne velha. Nada de glamuroso, nada de mágico. Só gente com cara cansada, cigarro na boca e olhar de quem já tinha perdido tudo. E ali, no meio daquele amontoado, ele me apresentou para a lona principal. "É aqui que você vai brilhar." Eu não disse nada, só olhei. E por dentro, algo começou a descer seco, engasgado, como se minha garganta soubesse que aquele lugar ia me calar por muito tempo. A primeira coisa que senti quando ele abriu a porta do trailer foi cheiro de coisa guardada há muito tempo. Não era só mofo, era aquele azedo de roupa suada com perfume barato por cima, sabe? Misturado com um fundo de ferrugem. Tinha uma cortina torta dividindo o espaço em dois e um beliche encostado no canto. Embaixo, um colchão tão fino que dava para contar os parafusos da estrutura. Em cima, um armário emperrado e uma prateleira com escova de cabelo, batom quebrado e um copo de alumínio que tinha gosto de ferradura quando bebi água depois. "Esse é seu novo lar", ele disse, sorrindo como se tivesse me dado uma suíte de hotel 5 estrelas. "Só precisa cuidar bem, manter limpo e nunca abrir a porta sem eu autorizar." E aí foi que veio o aviso. "Tranca por dentro sempre, e eu tranco por fora. É pro seu bem. Tem muita gente curiosa nesse lugar." Na hora, achei estranho, mas eu era nova e burra o suficiente para acreditar que talvez aquilo fosse segurança mesmo. Ele puxou a corrente, encaixou o cadeado na argola e sorriu. "Pronto, agora está protegida." Protegida de quem? Eu não sabia. Só não sabia que era dele que eu devia ter me protegido desde o começo. No mesmo dia conheci a tal da assistente de palco, uma mulher seca, cara de ontem, cabelo preso com grampos que pareciam facas. Chamava-se Neusa, mas me mandou não chamar ela assim. "Aqui é Madame N", ela disse sem me olhar nos olhos. Perguntei se ela ia me ajudar com os ensaios, e ela só fez um barulho de desprezo com a boca, como quem espanta mosca. "Faz o que ele mandar e não pergunta nada. Quanto menos você souber, mais tempo você dura aqui." Eu tentei sorrir, puxar assunto, mas ela virou as costas e foi cuidar de umas roupas brilhantes no varal. E ali eu entendi que não ia ter amiga nenhuma naquele lugar. Gente que finge que não vê também mata um pedaço da gente. Mais tarde, ele apareceu no trailer com uma caixa na mão. Abriu como se fosse um tesouro. Dentro tinha maquiagem, pó branco demais, batom vermelho escuro, rímel grosso e uma roupa. Um vestido que de vestido não tinha nada, mas parecia pano de prato costurado no escuro. Curto, decotado, apertado. "Isso aqui é figurino de estrela. Vai aprender a usar." Me mandou tirar a roupa e vestir ali mesmo. Fiquei travada. Ele fingiu que não entendeu e foi dizendo: "Aqui todo mundo é profissional. Vergonha é coisa de quem nunca vai brilhar." E ficou ali, parado, me olhando enquanto eu me virava de lado, tentando me cobrir com as mãos. Ele soltou um comprido e falou devagar: "Tem muito talento aí, muito. Só precisa ser lapidada." Botou o salto na minha frente. Salto fino, torto, encardido. "Anda com isso. Aprende a desfilar. Estrela não pisa como galinha do mato." Eu tentei andar. Quase torci o tornozelo. Ele riu, mas não era riso de graça. Era riso de posse. Quando caiu a tarde, ele disse que era hora de comer. Me levou até a barraca de lona onde serviam a comida dos artistas. Um prato de arroz seco, um pedaço de carne fina que parecia sola de chinelo e uma fatia de tomate com gosto de terra. Mas o problema não era a comida, era o jeito que ele me olhava comendo. "Come devagar, estrela não devora, mastiga bonito, como se estivesse num banquete", ele dizia. E aí começou o festival de elogio envenenado. "Sua boca é bonita quando mastiga. Esse pescoço seu é um espetáculo à parte. Você tem corpo de palco." Eu empurrei a comida seco abaixo e tentei ignorar.
mas minha mão tremia. E ele viu. Depois da janta, me levou de volta para o trailer. Mandou eu tirar a roupa do número, pendurar no cabide, guardar a maquiagem na caixinha, me deu um sabonete e disse: toma banho, lava bem, amanhã tem ensaio sério. Entrei no box com um balde e um caneco. Água fria, sabonete duro e um pano velho como toalha. Me lavei rápido, sentindo o olho dele do lado de fora. Era como se ele visse através da lona. Toda hora esperava que a porta abrisse, mas não abriu. Terminei, me enxuguei do jeito que deu e fui deitar no colchão da parte de baixo do beliche. O lençol era áspero, com cheiro de sabão vencido. Ele ficou em pé na porta, me olhou de cima e abaixo, sorriu e disse: boa noite, minha estrelinha. Aí trancou a porta com a chave por fora. Ouvi o barulho do cadeado, o clique seco que pareceu mais alto que trovão. Fiquei ali, no escuro, com o corpo encolhido e a cabeça girando. Comecei a pensar no caminho de volta, na casa da minha mãe, no arroz com farinha, no barulho da galinha ciscando no quintal, no cheiro do sabão que ela usava. Mas nada disso voltava. Só o cheiro daquele colchão e o som da chave trancando que já estava perdido. Na manhã seguinte, ele entrou no trailer como se fosse dono do mundo. Sem bater, sem anunciar. Só empurrou a porta com aquele jeito de quem já sabia que não precisava pedir licença. Estava com uma caixa debaixo do braço. Hoje é o grande dia, minha estrelinha. Disse com aquele sorriso de quem já decidiu o que vai fazer com você antes mesmo de perguntar seu nome. Puxou um cabide e me mostrou a fantasia. Uma roupa de palhacinha, toda colada no corpo, cheia de babado no ombro e um saiote curto que mais parecia pano de limpar pé. Brilhava tanto que parecia até escárnio. Essa aqui é para encantar a plateia, ele falou, enquanto desdobrava a peça e checava se não tinha nenhum fio fora do lugar. Fiquei ali parada, olhando para o chão. Ele veio por trás, botou a mão no meu ombro com leveza falsa, escorregando os dedos pelo braço até apertar minha cintura. Tem que moldar o corpo para virar estrela, sussurrou, quase encostando o queixo no meu ombro. O público gosta de ver forma, de ver presença. Eu me arrepiei, mas não foi de frio, nem de emoção. Foi aquela sensação que a gente sente quando pisa descalça em chão, molhado no escuro. O susto de não saber o que vem depois. Tentei sair de perto, mas ele me segurou de leve, com a mão firme, como se estivesse só me ajustando. Fica tranquila, tô aqui para te guiar. Me vesti atrás da cortina tremendo. A roupa grudava, o tecido pinicava e o saiote não cobria quase nada. Quando saí, ele bateu palmas. Linda, perfeita, o público vai cair duro. Me empurrou para frente do espelho. Mandou eu sorrir, treinar pose, ensaiar rebolado. Disse para eu andar de um lado para o outro, girar, abaixar, subir, fingir surpresa, fingir alegria. Eu obedecia com as pernas bambas. A imagem que me olhava do outro lado do espelho parecia outra menina, uma que já não tinha vontade própria. Mais tarde, a tenda começou a se encher. O som dos bancos sendo arrastados, da lona tremendo com o vento, das crianças rindo lá fora. Ele me levou até a cortina de entrada do picadeiro e me posicionou. Entra depois que o palhaço fizer o sinal. E lembra, quem brilha, conquista. Quem hesita, some. Eu tremia feito vara verde. O salto machucava, a roupa apertava, a maquiagem ardia. Mas entrei. Porque era isso ou coisa pior? A luz me cegou por uns segundos. O povo gritou, bateu palma. Tinha homem assobiando, criança rindo, mulher batendo o pé no chão. E eu ali, rodando, pulando, sorrindo como se aquilo fosse parte de um sonho. Enquanto por dentro minha alma escorria pelo canto do olho que a maquiagem tentava esconder. Fiz o número inteiro sem errar. Dançava com a cara pintada, dava pirueta, fazia pose. No final, joguei beijo para a plateia, como ele mandou. Os aplausos vieram forte, mas nenhum deles apagava o gosto de nojo que eu já sentia da minha própria pele. Voltei correndo para o camarim. Queria arrancar aquela roupa, tirar aquela tinta da cara, me esconder debaixo da lona. Mas ele já estava lá, esperando. Fechou a porta devagar. Deu a volta na cadeira. Sentou. Me olhou com olhos apertados e sorriso mole.
Foi maravilhoso. Você tem uma coisa, um magnetismo. O público te quer. E eu também. Levantou, se aproximou, pôs a mão na minha bochecha, passou o dedo devagar até o queixo. Essa pele sua é de porcelana. A outra mão foi descendo pelas minhas costas, como se estivesse limpando o fiapo que não existia. Mas precisa relaxar mais. Tá muito tensa. Estrela que não se entrega, apaga. Eu me afastei, um passo só, rápido. Ele mudou na hora. O sorriso morreu. O olhar ficou duro. A voz veio seca, como tapa. Não faça isso de novo, tá me entendendo? Assenti, a garganta travada, os olhos ardendo, mas sem chorar, porque eu já tinha entendido. Ali, lágrima não valia nada. Era só mais um detalhe da maquiagem borrada. Ele saiu do camarim sem dizer mais nada. Só virou a chave na porta. Trancou por fora de novo. Me sentei no chão, ainda com a fantasia colada no corpo. Olhei para as próprias pernas, para os joelhos ralados do ensaio, para o peito apertado demais. Respirei fundo, mas o ar não vinha. Naquela noite, não tirei a roupa, nem o sapato. Deitei encostada na parede, com a cabeça perto da porta, como se isso me protegesse de alguma coisa. Ouvia os passos dele lá fora, indo de um trailer a outro. Ouvia o riso dele, abafado, como se tivesse vencido. E, de certo modo, tinha mesmo. Ali foi a primeira vez que eu senti medo de verdade. Não medo de palhaço nem de escuro. Medo de gente viva, daquelas que olham para você como quem avalia carne. E eu sabia. Sabia que aquela tinha sido só a estreia. O verdadeiro espetáculo ainda ia começar. Não demorou muito para eu perceber que aquele tal de ensaio que ele tanto falava não era sobre dança, nem sobre performance. Era sobre posse, domínio, reeducação do corpo, da fala, da forma de existir. Mas ele chamava de treino. E o pior é que por fora parecia mesmo. Tinha cronograma, figurino, técnicas. Só que tudo com cheiro de coisa errada, sabe? Todo dia, bem cedo, ele batia na porta do trailer com a mesma empolgação fingida de vendedor de feira. Vamos, minha estrelinha. Hoje é dia de lapidar mais um pouco. E eu já sabia o que vinha. Me mandava vestir uma das roupas que ele mesmo escolhia, cada dia mais curta, cada vez mais apertada, cada uma com menos tecido e mais desconforto. Às vezes parecia que ele estava vendo até o que não devia ver. E gostava disso. Quando eu fazia cara feia, ele sorria, dava um tapinha no meu queixo e soltava. Você ainda vai me agradecer por isso. Os ensaios eram dentro da lona, mas sempre quando estava vazia. Só ele e eu. Às vezes, a Madame N passava de longe, fingia arrumar os refletores, mas nunca se aproximava, nunca perguntava. E isso doía mais que tapa, porque ela sabia, só não queria sujar a própria mão. Ele começava me fazendo repetir frases. Fala com doçura, mas com firmeza. Finge que está seduzindo a plateia. E eu, sem entender direito, tentava obedecer. Mas aí ele corrigiu o tom. Não assim, Anésia, mais envolvente. Olha com desejo, como se o público fosse seu segredo mais íntimo. Eu engolia seco. Fazia de novo. Errava. Ele parava tudo e virava de costas. Silêncio. Esse silêncio dele era tortura. Ele ficava sem falar comigo o resto do dia. Sem comida. Sem explicação. Só passava pela frente do trailer e batia o pé 2 vezes no chão, como quem avisa que está com raiva. Depois vinha o contrário. O prêmio, quando eu acertava. Às vezes era um doce, uma fruta, um elogio com cheiro de veneno. Hoje você foi perfeita. Fez a plateia imaginar coisa demais. Eu nem queria imaginar o que ele queria dizer com aquilo. Começou a mudar meu jeito de andar. Muito menina, muito boba. Anda como mulher de verdade. Me fazia desfilar entre 2 fitas amarradas em estacas, dizendo que era a linha do palco. Se eu pisasse fora, começava tudo de novo. Se reclamasse, vinha o castigo. Teve um dia que ele trouxe uma caixa. Eu pensei que era figurino novo, mas não. Eram revistas, aquelas antigas, de mulher pelada em pose forçada, com um sorriso de quem não queria sorrir. Ele abriu na minha frente. Apontou. Olha isso aqui. É isso que vende. Isso que atrai.
É isso que o público paga para ver. Empurrei a revista sem querer. Ele fechou a cara. Me mandou sentar. Disse que eu era ingrata, que não entendia o presente que estava recebendo. Enquanto meninas como você passam fome, você está sendo preparada para ser adorada. Naquele dia não teve almoço, nem jantar. Dormir com fome no calor daquela lona era como deitar dentro de um forno. A cabeça não parava, o estômago urrava, e a única coisa que me cobria era a sensação de que tudo estava errado, mas que ninguém ia consertar. No dia seguinte, ele veio com mais uma novidade. Tirou de uma sacola um pedaço de pano quase transparente, azul claro, com lantejoulas pregadas mal e porcamente. É para hoje à noite, ele disse. Vamos testar a reação da plateia com algo mais ousado. Eu travei. Disse que estava pequeno demais, que ia dar vergonha. Ele cruzou os braços, sorriu torto e disse: quer que eu mande alguém embora no seu lugar? Tem fila querendo brilhar aqui. Estrela que hesita. Você já sabe. E eu já sabia mesmo. Vesti a tal roupa. Parecia que eu estava pelada. O espelho não mentia. A cada passo que eu dava, sentia o corpo se encolher. Mas ele dizia: desfila com confiança. Se você se envergonhar, os outros vão rir. Se você dominar, os outros vão pagar. Naquela noite, subi no picadeiro com a sensação de estar indo para a forca. A plateia vibrou. Eu ouvia os assobios, os gritos, as risadas, mas para mim era tudo só ruído. Um zumbido que grudava no ouvido como pernilongo em noite quente. Saí do número direto para o camarim. Tranquei a porta por dentro. Sentei no chão, respirei fundo e chorei sem som, porque já sabia. Ali até o choro tinha que ser escondido. Senão, virava argumento contra mim. Eu devia ter desconfiado. Naquele dia, ele estava mais calmo que o normal. Não reclamou de nada no ensaio. Não implicou com o salto, nem corrigiu minha postura. Só me observava, de braço cruzado, encostado na lona, com um sorrisinho que não combinava com o resto da cara. Era como se estivesse esperando alguma coisa. E eu, claro, nem fazia ideia do quê. Depois da apresentação, ainda maquiada, suada, com a roupa colada no corpo, ele apareceu na porta do camarim. Não bateu. Só disse: tire essa fantasia, mas deixa a maquiagem. Vamos ensaiar o número novo. Número novo. Essas duas palavras começaram a doer antes mesmo de eu entender o motivo. Fui com ele até o trailer de direção. O maior, mais ajeitado, com janela coberta por cortina escura e cadeado no lado de fora. Ele abriu, mandou eu entrar. Fechou atrás de mim. Trancou. A chave tilintou no bolso dele. Hoje a gente vai trabalhar a emoção. A entrega, disse, puxando uma cadeira para o centro. Mandou eu sentar no colo dele. Dei 2 passos para trás. Ele riu. É só para ensaio. Como você vai atuar com alguém se não aprende a reagir ao toque? Me puxou pelo braço com um gesto que parecia leve, mas doía. Me sentou à força. O corpo dele era duro, o cheiro doce, enjoativo. As mãos não sabiam ficar paradas. Repete, eu faço o que for preciso para brilhar. Vai, com sentimento. E eu repeti, trêmula. A voz saía falhada. Ele corrigia, mais sensual, anésia, mais entrega. Enquanto isso, a mão dele passava pelas minhas pernas, subia pelas costas, apertava sem aviso. Você é minha obra-prima, sussurrava. A outra mão foi para o meu pescoço. Não apertou, só segurou como quem segura uma peça frágil que ainda está sendo moldada. Ele puxava meu cabelo devagar, me inclinando para trás. Se solta, você ainda está muito presa. Confia em mim. Mas meu corpo inteiro gritava por dentro. Eu sabia que não era ensaio nenhum. Sabia, mas não podia falar. Porque minha voz, ali, era dele também. A coisa toda durou minutos que pareceram horas. Foi como um apagão com os olhos abertos. Eu não chorei, nem gritei. Só saí de mim. Fiquei vendo a cena como se fosse de fora, como se fosse outra. Outra que eu já estava aprendendo a virar. Depois ele me soltou, respirou fundo como quem terminou de esculpir um busto e disse com orgulho: agora sim, tá quase pronta. Eu levantei devagar, as pernas bambas, o rosto quente, o corpo doído. Ele abriu a porta, me mandou voltar para o trailer.
Descansa, amanhã tem mais. E foi só isso, como quem termina de amarrar um pacote para entrega. Naquela noite, lavei o rosto com sabão até a pele arder. Tentei raspar a maquiagem, o cheiro, a lembrança, mas nada saía. Nem com água quente, nem com pano molhado, nem com reza. Passei a noite encolhida no canto, ainda com a roupa de ensaio. Dormi com um olho aberto, com o corpo inteiro em alerta, e no fundo me culpando. Porque sim, ele tinha plantado a semente da culpa. Você hesitou, ele dizia. Você que provocou errado. E eu, burra, acreditei. No dia seguinte, antes do sol nascer, enfiei umas roupas numa sacola e tentei fugir. Fui pela lateral da lona na direção do caminhão da comida. Sabia que tinha uma brecha na cerca por onde os cachorros do circo passavam. Só que, quando cheguei lá, a brecha estava fechada com corrente, cadeado novinho, nem arranhado. Ele apareceu do nada, do lado de fora. Pensou que era assim? Fugir e pronto? Vai acabar em lugar pior. Ou quer ir parar num buraco de bordel qualquer? Me puxou pelo braço e me arrastou de volta para o trailer. Nem gritou. Só falou com aquela calma que dava mais medo que grito. Você já é minha. E quem é minha não foge. Aprende a obedecer ou vai aprender pelo caminho ruim. Depois disso, eu parei de comer direito. Nem era por castigo, era por nojo mesmo. Da comida, do cheiro dele, de mim. A barriga doía, o estômago enrolava, a cabeça rodava. O corpo começou a murchar. Um dia, ele me olhou de cima a baixo e soltou. Agora sim, tá começando a ficar no ponto certo. Mais leve, mais delicada, mais palco. Foi ali que eu entendi que, para ele, eu não era gente, era peça, era carne. E peça boa para ele era a que não dava trabalho. Tudo começou com aquele "você tá pronta". Ele falou isso olhando para o meu rosto, mas era como se estivesse vendo outra coisa. Tinha aquele brilho nos olhos que dava medo, um entusiasmo que não combinava com a hora, nem com o lugar, nem com a minha cara esgotada. Era final de tarde, o sol abaixando devagar, e ele me puxou pelo braço com um sorriso satisfeito. Hoje tem visita importante, disse. Gente que pode te levar longe. Longe de onde? Do circo? Da lona? De mim? Me fez vestir uma camisola azulada, fina como pele de peixe, transparente, bordada nas pontas, com cheiro de mofo e perfume barato misturado. Essa é só para ocasiões especiais, ele disse, ajustando a alça no meu ombro com a ponta do dedo. A pele arrepiou, mas não foi de frio, foi de alerta. Aquilo ali não era figurino, era armadilha. Me levou por dentro da lona, passando pelos bastidores, onde a serragem grudava nos pés e o cheiro de bicho misturava com o suor dos artistas. Ninguém falava nada, ninguém perguntava. Até os palhaços pareciam saber que aquela hora era para baixar os olhos. A tenda dos fundos era uma barraca velha, improvisada, coberta por lona escura, com entrada de cortina pesada, daquelas que abafam até o pensamento. Lá dentro, uma mesa baixa, 2 cadeiras, uma cama sem lençol e uma luz fraca balançando no teto, presa por um fio pelado. E 3 homens, parados, esperando. Um deles, velho, com dente faltando. O outro, mais novo, sujo de graxa. O terceiro parecia comerciante, de anel no dedo e sapato engraxado. Todos com os olhos fixos, nenhum com vergonha. Mostra para eles por que você é a estrela principal. Ele sussurrou no meu ouvido antes de me empurrar para dentro. Ficou atrás da cortina, mas dava para ver o vulto do corpo dele parado ali, observando tudo. Me posicionei no meio da tenda. O chão era de terra batida, o ar pesava, os homens se ajeitaram nas cadeiras como quem vai ver um número de mágica. Mas ali, eu sabia, não tinha truque. Tinha só a realidade descascada. Mandaram eu rodar, abrir os braços, andar. Um deles se levantou e veio até mim. Passou o dedo no meu braço, depois no meu ombro, depois mais embaixo. É isso que vocês estão treinando agora? Ele perguntou rindo. O dono do circo respondeu lá de fora. Essa aqui é minha pérola. Quem entende de arte, reconhece. Outro homem tirou uma nota dobrada do bolso e jogou na cama. Essa é para garantir o espetáculo. Os outros riram
e eu só fiquei ali, parada, com o estômago virando, a garganta seca e a cabeça girando num zumbido que não deixava pensar. Me fizeram sentar. Um deles me puxou para o colo. A mão dele era áspera, fedida, com dedos que não sabiam respeitar limite. Sussurrava bobagens que eu nem entendia, mas sabia que doíam. A cena durou, eu nem sei. O tempo ali parecia um pano molhado, pesado, arrastado, sufocante. Quando acabou, eles saíram sorrindo, um deles ajeitando o cinto, outro assobiando, e o terceiro ainda olhando para trás com aquele ar de quem acha que comprou um pedaço de gente. O dono do circo apareceu, recolheu as notas, sorriu. Tá rendendo, minha estrelinha, tá rendendo bonito. Isso é o que sua beleza vale. Apontou para o envelope como quem mostra a medalha. Eu não respondi, nem chorei. Saí da tenda em silêncio, o corpo solto, a alma arrastando. Andei torta até atrás do caminhão de água e vomitei tudo. Vômito seco, com gosto de pó e bile. Chorei ali mesmo, de cócoras, encolhida, tentando esvaziar o que tinha ficado preso por dentro. Naquela noite, voltei para o trailer andando devagar, com as pernas fechadas, como se meu corpo estivesse tentando se proteger de novo. Dormi com a camisola ainda no corpo, com a respiração presa, e sonhei que minha mãe batia na porta e eu não conseguia abrir. Nos dias seguintes, comecei a andar estranho. Passos curtos, joelhos juntos, olhar para o chão, dormia abraçada nas pernas, como criança doente. E comia pouco. O estômago já não aceitava. Até a água dava enjoo. Certo dia, estava sentada perto da tenda das fantasias, costurando um botão de novo no meu figurino, quando o palhaço do circo, um que ninguém levava a sério, mas que era o único que tinha alma nos olhos, parou na minha frente, estava com um pedaço de bolo na mão, meio torto, meio derretido, com cheiro de baunilha velha. Toma, fiz aniversário ontem. Sobrou. Me estendeu o prato com cuidado. Eu olhei para aquilo e, de repente, desabei. Comecei a chorar sem saber por quê. O bolo caiu no chão e eu me encolhi como se tivesse apanhado. Ele ficou parado, não riu, não falou nada. Só ajoelhou, pegou o prato sujo de terra e disse bem baixinho: "Você não devia estar aqui." Depois saiu. E eu fiquei ali chorando por causa de um bolo, porque era a primeira coisa em semanas que me foi dada sem cobrança, sem mão atrás, sem dívida. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e me dizer de onde é que está me ouvindo. A primeira coisa que some não é o corpo, nem a esperança, é a voz. E eu só fui perceber isso quando já não conseguia mais puxar palavra nenhuma da garganta. As palavras até existiam dentro da cabeça, formadinhas, presas atrás dos dentes, mas na hora de sair, travavam. Ficavam lá, enfileiradas, como criança com medo de apanhar. No começo, ele achou que era pirraça. Ficava me cutucando com o dedo na testa, perguntando: "Tá muda por quê, hein?" Engoliu a língua. Depois, quando viu que era sério, que eu estava realmente muda, começou a perder a paciência. Artista muda é artista morta. Ele repetia com a cara colada na minha e cuspia a frase como se fosse sentença de morte mesmo, como se estivesse só esperando a hora certa para me enterrar. Mas, para falar bem a verdade, eu já estava enterrada fazia tempo. Mesmo sem voz, ele não parava com as recompensas. Depois dos atos mais nojentos, depois dos aplausos que me sujavam mais que lama de chiqueiro, ele aparecia com algum objeto que achava que ia me agradar. Um dia foi uma boneca manca, de pano, com um olho só e um vestidinho rasgado. "Achei a sua cara", disse rindo. Noutro, um pente velho, metade dos dentes quebrados, para dar jeito nesse cabelo bagunçado. Agradecer? Nem se eu tivesse voz. Guardava tudo numa caixa de sapato debaixo do beliche. Não por carinho, mas por medo. Medo de jogar fora e ele notar. Medo de perder a pouca estrutura que ainda me segurava. Eram os troféus da humilhação. E ali dentro daquele trailer abafado, qualquer coisa que tivesse nome virava abrigo. O silêncio me fez companhia. E nem era ruim. Era melhor do que ouvir os gritos. Melhor do que escutar ele falando: "Abre mais esse sorriso", ou "Anda como mulher, não como bicho do mato".
O silêncio era o único que não me tocava. Foi nesse estado que um homem apareceu. Era um dos que vinham às noites, dos que observavam sem piscar, mas esse era diferente. Falava baixo. Não ria. Um dia, depois da apresentação, encostou perto do meu camarim e disse: "Você quer sair daqui?" Nem respondi. Só levantei os olhos e olhei direto para ele. Bastou. No outro dia, ele apareceu com um casaco de lã puído nos punhos e um par de botas masculinas, largas. "É o que tenho. Dá para o gasto." Me explicou. O caminhão dele saía às 5 pela estrada de terra, atrás do galpão de ferrugem. Era só esperar. Me deu um tapinha no ombro, leve, e foi embora. Foi a primeira vez em meses que senti cheiro de estrada. Esperei a madrugada toda, com as botas já no pé e o casaco apertado contra o peito, com a boneca debaixo do braço como escudo. Quando o motor do caminhão ronronou ao longe, fui, devagar, pé por pé. Só que ele já estava lá, o dono do circo, encostado na cerca com um cigarro apagado na boca e uma vara de bambu na mão. Me viu se aproximando e nem precisou dizer nada. Só apontou para o portão e atrás dele, o homem do caminhão, ajoelhado, com a cara suja de sangue. Tentou levar o que não é dele, ele disse sorrindo. "Ela é minha", repetiu, olhando direto para mim. Me arrastou pelo braço, ignorando meu choro mudo, e me jogou de volta no trailer. Trancou a porta com cadeado e desapareceu. A chave, ouvi ele jogando longe, como quem lacra uma sepultura. 7 dias. Sem sair, sem ver ninguém. Só a luz entrando rachada pela fresta da janela. Só um pedaço de pão amanhecido e uma caneca de água, que apareciam toda manhã como sentença. Comecei a dividir o pão com os ratos, não por bondade, mas porque eles me faziam companhia. Pelo menos olhavam nos meus olhos. O cheiro do lugar virou parte de mim. A urina, o suor, o mofo do colchão. A roupa grudava na pele, os cabelos caíam aos tufos. As unhas lascavam sozinhas, e eu já não sabia se era manhã ou noite. O tempo virou animal morto, apodrecendo lento dentro da cabeça. No 6º dia, o espelho do canto caiu, sozinho, com estalo seco. Quebrou-se em 3 partes, e cada pedaço refletia um pedaço de mim que eu não queria mais ver. No 7º, acordei com dor, uma pressão estranha. Fui levantar e senti a umidade entre as pernas. Tentei ver o que era. A camisola estava manchada, vermelho escuro, quase preto. Pensei que era o fim, que eu estava vazando por dentro, que finalmente meu corpo tinha se rebelado. Encostei na parede e fiquei ali, em silêncio, esperando a morte ou qualquer coisa que viesse no lugar dela. A solidão já tinha virado meu colchão, o silêncio, meu cobertor, e o cheiro podre daquele trailer, minha segunda pele. Quando a gente se acostuma com a podridão, até o desespero muda de nome, passa a se chamar rotina. Foi numa tarde abafada que ele entrou sem bater. Não o dono do circo, mas o palhaço. Sim, o mesmo que um dia me deu um pedaço de bolo e por um instante quase me fez lembrar que existia gentileza no mundo. Entrou tropeçando, distraído, procurando alguma peça esquecida, talvez parte da fantasia dele. Trazia uma caixa de papelão nos braços. Foi só empurrar a porta que me viu. Eu estava encolhida num canto, com as costas grudadas na parede, a camisola suja e encardida até o umbigo, a boneca de pano amassada no colo. O corpo parecia ossatura viva, os olhos, 2 buracos sem fundo. O cabelo já não tinha brilho. Os braços, marcas. As pernas, juntas. Os pés nem se mexiam. Ele parou. A caixa caiu da mão com estrondo seco. "Anésia", sussurrou, como se tivesse acordado de um pesadelo só para cair noutro. Os olhos dele, por um segundo, pareceram molhados. Ele se ajoelhou devagar, como se aproximar de mim fosse invadir um terreno amaldiçoado. "Quem fez isso com você?", disse baixinho. Mas eu já não respondia. Não por teimosia. É que já não tinha mais com o quê. Saiu correndo. A porta bateu com força, e o ar dentro do trailer pareceu morrer junto com ele. No dia seguinte, vi o palhaço passando entre os camarins com o olho roxo, inchado feito ameixa passada, com um corte no supercílio e a boca aberta num sangramento seco.
A roupa ainda estava manchada. Passou por mim em silêncio. Não tentou sorrir, nem fingiu que estava tudo bem. Só andou devagar, como quem carrega culpa no lugar do coração. Na mesma noite, sumiu. Pegou as coisas dele, meia mala, 2 roupas, a máscara branca de nariz quebrado e foi embora. Ninguém comentou, ninguém impediu. E eu morri mais um pouco. Foi o último laço, a última chance, a última fagulha de coisa boa. Depois que ele foi, eu larguei. Parei de sonhar, de resistir, de lutar. Comecei a fazer tudo antes que mandassem. Me adiantava nos ensaios. Colocava-se a fantasia sem reclamar. Subia no picadeiro com o corpo adestrado. O rosto sorria, mas por dentro já era cadáver. Uma noite, ele apareceu com um cheiro diferente. Lavanda forte misturada com suor. Vestia camisa de botão, calça bem passada, sapato engraxado, cabelo penteado com tanto óleo que brilhava. Abriu meu trailer e disse, como quem convida para jantar: "Hoje tem plateia especial. É sua hora de brilhar mais do que nunca." Me levou até a tenda dos fundos. O caminho era o mesmo, mas o clima, aquele dia tinha alguma coisa errada. A lona estava mais esticada, mais arrumada, com lamparinas penduradas em pregos tortos. Lá dentro, uma mesa baixa, várias almofadas velhas no chão e um cheiro de bebida forte. Tinha mais de 5 homens lá, talvez 6, talvez 8. Já nem sei. Tudo girava, tudo doía. "Fica no centro", ele mandou, empurrando devagar minhas costas. Só obedece. O resto é arte. Eles começaram a se aproximar, um de cada vez. Nenhum nome, nenhum pedido. Só risadas baixas, palavras sujas sussurradas, mãos que não pediam licença. O pano da minha camisola subiu, o ar saiu do meu peito, fechei os olhos e fui embora de mim. As vozes viraram um zumbido. As mãos, um peso. O corpo, um objeto. Um deles amarrou meu cabelo como se fosse laço de cavalo. Outro riu alto, como se estivesse vendo um truque de mágica. Não lembro de tudo, só flashes. Um pano na boca com gosto de coisa podre, um tapa leve disfarçado de carinho, risadas ao fundo. E o gosto amargo que ficou depois. Acordei horas mais tarde, no chão de terra, sozinha, o pano ainda meio enfiado na boca, as pernas dormentes, a camisola rasgada, a boneca jogada num canto com o botão do olho pendurado por um fio. Levantei devagar. Me arrastei até a beirada da lona. Lavei o rosto com a água do barril, que mais parecia caldo de ferrugem. Me olhei no reflexo da tampa. Não reconheci nada, nem os olhos, nem o nariz, nem a marca de sangue seco no pescoço. E a lona girava. E a terra parecia mais longe do que nunca. E eu já não sabia nem se ainda era gente. Quando ouvi o assistente cochichar atrás do caminhão de lona que o circo ia embora dali, meu estômago virou do avesso. Não era só mais uma mudança de cidade. Era sumiço, era apagamento. Era o fim da linha com placa de silêncio. Desmonta tudo até sábado. Ele disse que essa próxima cidade é longe. Não vai sobrar nem rastilho do que tinha aqui. Meu coração já não sabia se batia de medo ou de esperança. A partir daquele dia, comecei a observar cada canto, cada movimento, cada descuido. Sabia que se houvesse uma fresta, uma só, eu precisava escorregar por ela. A chance veio 2 dias depois. O céu fechou de um jeito que até bicho se escondeu. Começou com trovão engasgado, depois a pancada d'água caiu como maldição. Foi tão forte que nem lona aguentou. Um dos mastros centrais da tenda principal quebrou no meio. A lona desabou feito bicho morrendo, enquanto todos gritavam para segurar cordas, socorrer animais, salvar figurino. Eu escorreguei por trás da carroça dos sacos de milho. Estava com a mesma camisola suja da noite anterior, encharcada, grudada no corpo. A bota era de outro número, cabia 2 pés meus. A boneca pendurada no braço com um cordão de pano rasgado. Eu parecia uma alma velha, empurrada por vendaval. Corri sem destino. A lama subia até a canela. A água batia no peito. Escorreguei logo nos primeiros metros. Abri o joelho. Senti a pele rasgar e o barro entrar como se fosse remédio. Me levantei sem grito. Só fui.
corria com o corpo, mas a alma ia de arrasto. Chuva, barro, espinho, arame. Um campo aberto, uma cerca de madeira podre, um barranco que quase me quebrou o pescoço. Caí, rolei, mordi o lábio, cuspi sangue e segui. As horas viraram borrão. Não sabia se era tarde ou noite, só sabia que os pés já não obedeciam mais. Andavam por inércia. O barro parecia me puxar de volta a cada passo. As pernas tremiam. Os olhos não viam mais longe que 2 palmos. Foi quando ouvi o som do motor. Um caminhão velho, motor chiando, farol aceso. Ele veio rápido demais. O freio gritou, o pneu patinou, a roda da frente passou a menos de 1 palmo do meu corpo. O motorista desceu já gritando: "Você tá doida? Aparecendo no meio da estrada desse jeito." Mas bastou me ver de perto para a voz dele murchar. Me olhou com a expressão de quem tenta entender se a criatura na frente dele é bicho ou gente. Meu Deus! Menina, você tá viva? Não respondi. Só tremia. O corpo já nem sabia mais sentir. Ele me ergueu com cuidado. Subi para a carroceria do caminhão como quem entra num caixão com alívio. Me cobriu com uma lona que cheirava a milho, mofo e graxa. E dirigiu. O tempo entre a estrada e o hospital foi apagado. Lembro só do barulho da chuva no teto de metal e da mão dele passando o lenço no rosto sem saber o que fazer. Parou num hospital pequeno, de parede esverdeada, já no amanhecer. Entrou comigo no colo, como se fosse filha perdida. "É minha sobrinha", ele disse. "Tava no interior. Passou mal. Achei no mato. Ajuda ela, por favor. Eu volto depois." Mentira. Nunca mais voltou. Mas me deixou viva. Fui levada por uma enfermeira de jaleco manchado e rosto cansado. As luzes do corredor doíam no olho. A maca era áspera, mas parecia nuvem. Tiraram minha roupa com cuidado. Lavaram meus braços. Cortaram o cordão da boneca do meu pulso e guardaram junto com as outras tralhas. Fiquei nua por minutos, mas não senti vergonha. Só alívio. Me deram um banho. Aquilo doeu mais do que qualquer surra. A água quente acordou o corpo como tapa. As esponjas arranhavam a pele como se quisessem tirar tudo. Sujeira, dor, história. Mas nem uma mangueira de lava rápido daria conta. Me deitaram numa cama de lençol limpo. Me cobriram até o pescoço. Aplicaram alguma coisa na veia. A última coisa que vi foi o ventilador rodando no teto como se fosse lona girando. Horas depois, ou dias, acordei com a cabeça leve, uma mulher sentada ao lado, rosto redondo, expressão firme, enfermeira velha, daquelas que já viu tudo. Ela segurava meu prontuário, mas me olhava nos olhos. Disse devagar: "Você não precisa voltar." Escutou bem? Não precisa voltar. Olhei para ela e pela primeira vez em anos comecei a chorar, sem barulho, só as lágrimas correndo sozinhas. A mão dela ficou na minha por mais um tempo. Depois saiu e eu fiquei ali, sozinha, mas viva, de verdade. Depois da tempestade, do hospital, do lençol limpo, vieram os dias parados. Eu, num quarto branco de paredes altas, olhando o teto e esperando alguma tragédia entrar pela fresta. Não falava, não chorava, só respirava por obrigação. Foi quando ela chegou, uma senhora magra, os cabelos presos num coque simples, vestido de algodão, sandália velha e olhar que parecia já ter visto mais coisa do que qualquer juiz de tribunal. Chamava-se Nair. Falou com a enfermeira, assinou um papel, olhou para mim como quem olha passarinho machucado. Se quiser vir, vem. Se não quiser, ninguém força. Levantei da cama e fui, sem mala, sem pergunta. A única coisa que levei foi a boneca manca que tinham guardado junto com as roupas sujas. A caminhonete dela era barulhenta, estofado rasgado, cheiro de fumo e terra molhada. O caminho era longo. Passamos por estrada de pedra, por cerca de arame farpado, por bois atravessando o mato. Quando chegamos, a casa parecia coisa de outro tempo. Varanda de madeira, chão de cimento batido, fogão a lenha, galinhas ciscando na porta. Um cheiro de feijão cozinhando me acertou no estômago com lembrança de fome. Ali viviam outras meninas, 4 na época.
cada uma com o rosto fechado num tipo de silêncio. Uma só falava sussurrando. Outra gargalhava por tudo, como se riso fosse armadura. A terceira olhava fixo para o chão. E a última, chorava dormindo. Nair não fazia perguntas. Me deu um quarto pequeno, com uma cama de ferro, um travesseiro duro e uma manta feita à mão. Na parede, um crucifixo torto. Disse só: aqui ninguém grita. Aqui ninguém encosta sem permissão. Aqui você é quem quiser ser, mas vai ter que comer, nem que seja uma colher de mingau. Fiquei semanas sem dizer uma palavra. Ela respeitou. Me servia café com leite numa caneca azul descascada, deixava bilhetes com desenhos simples. Um coração, um sol, uma flor. Nunca invadiu, nunca forçou. Um dia me deixou sentar no alpendre enquanto ela costurava. Eu só observava. As mãos dela costuravam como quem reza. Linha, agulha, suspiro. Depois me deu uma agulha. Me ensinou a enfiar linha sem forçar. Não precisa puxar tudo de uma vez, senão arrebenta. Aquilo ficou na cabeça. Como tudo na vida, se puxa demais, arrebenta. Depois, fui aprendendo a mexer com panela. Primeiro lavando verdura, depois mexendo o angu. Um dia, me deixou fazer o arroz. Coloquei sal demais. Ela comeu mesmo assim. Disse que estava ótimo. Mentira bonita que doeu menos que a verdade. As meninas me olhavam de longe. A que ria, riu mais ainda quando viu meu arroz empapado. A que chorava, me deixou um desenho do lado da cama. Aos poucos, fui achando meu lugar sem pedir. Era como quem anda descalço num terreno cheio de caco. Aprende a pisar com cuidado. Meses depois, Nair me levou até a escola noturna da vila. Conversou com a diretora. Ela não fala ainda, mas escuta tudo. Dá uma chance. Voltei a segurar lápis com os dedos trêmulos. Escrevi meu nome numa folha. Saiu torto. Mas saiu. Ela colou na parede da sala como troféu. Ninguém riu. A voz mesmo demorou, mas um dia falei obrigada, baixinho. Ela não reagiu. Só olhou de canto e disse, de nada, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Nair me dava espaço, mas vigiava sem sufocar. Um dia chegou uma carta, envelope pardo. Meu nome escrito com aquela letra horrorosa que eu nunca esqueci. O coração quase saiu pela boca. Tremi inteira. Era dele, do dono do circo. Não abri. Peguei o envelope e fui até o fogão. Joguei dentro da chama e fiquei olhando o papel virar cinza. Queimei sem ler, que o inferno engolisse as palavras dele. Nair viu. Não perguntou nada, mas à noite serviu meu prato com um pedaço de frango a mais e deixou o lampião aceso no meu quarto. Os anos foram passando. Eu cresci ali, costurei enxoval de gente que casava, fiz coxinha para a festa da vila, aprendi a fazer sabão e remédio de erva. Voltei a estudar. Pegava carona na carroça do leiteiro para fazer o supletivo no vilarejo vizinho. Mas o medo nunca sumiu. Toda vez que alguém batia palma no portão, eu me escondia atrás da porta. Toda vez que alguém ria alto, eu me encolhia. Qualquer barulho mais brusco me fazia apertar a boneca, que agora já era só um fiapo de pano com um botão pendurado. O corpo respondia antes da razão. Toque, só se avisasse antes. Um carinho podia virar pânico. Um abraço, desespero. Dormia de porta trancada com a cadeira encostada. Sempre com um chinelo do lado da cama, como se fosse arma. Mas estava viva e pela primeira vez começando a querer viver. O cheiro de café queimado invadiu a cozinha antes mesmo da luz nascer. Achei estranho. Dona Nair nunca errava o ponto do café. Café para ela era ritual. Passava com calma, água na medida, coador de pano lavado no sabão de cinza, sem pressa nem fumaça. Desci da cama devagar. Os pés no chão gelado já adiantaram que o dia vinha estranho. Quando virei o corredor e vi a luz do fogão acesa, soube que alguma coisa tinha saído do lugar. Ela estava na cadeira de balanço, roupa de dormir, xícara na mão, olhos fechados. Parecia em paz. Mas o peito, aquele não subia mais. Toquei no ombro dela com 2 dedos, como se fosse pedir desculpa por incomodar. Fria, dura,
mas sem sofrimento no rosto. Foi embora do mesmo jeito que viveu, sem alarde, sem bilhete, sem teatro. Não chorei, nem ali, nem depois. Não por falta de dor. É que o choro, quando é muito, seca por dentro. A prefeitura veio em 2 dias. Um homem de paletó mal passado e sapato empoeirado anunciou com voz de quem fala com quem não escuta. Todas as menores serão realocadas. A senhora Nair não deixou nenhum documento formal. Então, o município assume a tutela. Era isso. A casa, aquela que me salvou de ser bicho, virou propriedade da viúva pública. As meninas foram indo. Uma para um casal de dentistas religiosos. Outra foi levada por uma assistente social que prometeu estudo e comida. A que chorava dormindo. Essa foi para um internato de freiras, cada uma com sua sacola, sua roupa passada, seu nome em folha timbrada. E eu fiquei, até o último armário ser esvaziado, até o último suspiro da casa virar poeira no chão. Saí com a mesma boneca desbotada, agora sem um braço, as roupas costuradas por mim e a agulha de costura da Nair guardada numa latinha de bala. Não tinha para onde ir, mas também não queria ficar. Peguei carona na carroça de um senhor que vendia ovos. Me deixou na cidade mais próxima, com um aceno de cabeça e um Deus te guie, moça. Como se Deus soubesse o que fazer comigo. Comecei lavando banheiro num bar de estrada. Depois, passei para empregada numa casa de família rica. A patroa falava gritando, como se todo mundo fosse surdo. O marido dela me olhava como quem escolhe carne no açougue. Um dia, entrou na cozinha e tentou encostar. Pegou minha mão, disse que era só um carinho, virei a panela de óleo quente perto da perna dele. Ele gritou, mas não encostou mais. Fui mandada embora antes do almoço, mas fui com a cabeça erguida e o corpo limpo. Depois disso, virei costureira. Ateliê pequeno, patroa ranzinza, linha torta. Mas ali encontrei paz. A máquina de costura não fazia perguntas. O pano não julgava. O ponto era exato. 1 para lá, 2 para cá e vida que segue. Costurei enxoval de casamento, vestido de batizado, roupa de enterro. Cada peça era um pedaço de mim que eu ia remendando no mundo dos outros. Nunca me envolvi com homem nenhum. Não dava. O corpo ainda lembrava. A alma ainda trancava a porta por dentro. Teve quem tentou. Teve quem insistiu. Um deles chegou a me deixar flor na porta. Outro ofereceu passeio. Agradeci com um sorriso educado e a porta na cara. Não era raiva, era medo. Morava num quartinho no fundo de uma casa de pensão. Janela para a parede, cama de solteiro, cômoda com espelho quebrado. Tinha uma bacia de esmalte azul para lavar o rosto, uma vela para a noite, um caderno escondido onde escrevia tudo que não podia falar. Estudava à noite. Supletivo rural. Professor com cara de viúvo, quadro preto rachado, giz curto. Aprendi a fazer conta de cabeça, escrever bilhete, entender bula de remédio. Até poesia eu tentei. Ruim, mas sincera. Foi numa manhã qualquer, enquanto tomava café num copo de extrato de tomate reaproveitado, que vi a notícia. O jornal era velho. Devia estar embrulhando peixe no mercadinho. A página aberta mostrava de manchete: morre aos 57 anos empresário de espetáculos itinerantes. A foto era dele, envelhecido, mas inconfundível. Olhos ainda frios, boca caída, chapéu na mão, o dono do circo. A matéria dizia que morreu dormindo, sozinho. Ataque do coração, sem herdeiros. O circo tinha falido anos antes por problemas financeiros. Dobrei o jornal com as mãos tremendo. Voltei para casa a pé, como se as ruas tivessem virado lama. Cada passo doía no joelho. Cada pedra lembrava os calos de outro tempo. Cheguei, sentei no chão. Acendi uma vela, olhei para a chama como se ela pudesse dizer alguma coisa e falei. Falei com ele. Não por ele. Você morreu antes de pagar. Mas não levou tudo. Ainda tenho meu nome. Ainda tenho essa dor, mas é minha. E ainda estou aqui. A chama oscilou, como se dissesse que ouviu. Casa pequena, janela torta, telhado que assobia com vento. O som lembra lamento de gente que sabe que nenhum pedido de socorro vai chegar. Essa casa sou eu.
Cada tijolo, panela, xícara com planta seca me conhece, e nenhuma pergunta. Acordo com o chiado do relógio parado. Viro, olho o teto. A luz é fraca. Às vezes penso que não há luz, só sujeira de parede e sombra que insiste. Tomo café feito com água de chaleira e coador de pano. Arroz amanhecido ou pão duro. Sempre com o coador que Nair deixou. Ainda uso. É como usar os restos de um passado que tem sentido, ou fingir que tem. O dia segue com a calma de quem não espera nada. Escrevo num caderno de capa preta. Hoje acordei viva de novo. Volto ao passado só para engasgar a garganta. O que veio depois do circo é longe do que veio antes. Estar viva deixou de ser motivo de festa. Virou rotina. As paredes têm mobília barata, quadro de paisagem que comprei porque achei que planta me deixaria bem. Mentira. Gato de porcelana, vaso quebrado que junta 20 anos de camada em cima. Um tapete de retalhos, lembranças que não me lembram nada agradável. Mas agora só isso me cabe. Antes, evitava espelho. Parecia mentira ver rosto. Parecia esperar outro traço, outra pele. Mas voltei aos poucos. Coloquei um espelho na penteadeira. Limpava sempre. Deixava sem poeira. Me olhava de canto. O espelho trincado me refletia inteira. O olhar, o osso da face, a tez curtida pelo sol e vivido pela dor. Eu não sorrio, mas a mim me vejo. E ver é ato de coragem. Às vezes alguém aparece. A filha da vizinha vem entregar pão. Sempre me chama de tia, como se eu fosse figura que existe, mas não tem história real. Pergunta da saúde. Eu digo, tacanha. Ela ri, estranha, mas ri, peço que não traga visitinha. Toco a porta e respiro silêncio. Uma vez, apareceram uns jovens com um papel na mão. Queremos ouvir sua história para jornal local. Dei 2 passos para trás. Mas aqui tem nevo no pulmão, se despede do amigo ali mesmo. Não, não quero palco, só quero parede. E eles foram embora, cabisbaixos. Um dia desses, me chamaram outra vez. Era um grupo de mulheres de um salão da igreja. Aquelas que fazem artesanato, cultuam Salvador, celebram parto, saudade, derrota. Disseram que minha história podia ajudar mulher. Inseri que já tinha ajudado Bolsa e Minhoca ao me manter viva, mas insistiram. Só venha escutar, se quiser depois falar. Fui, e fui devagar, com a mente pronta para fechar a porta se alguém ouvisse. Encontrei 10 mulheres sentadas em círculo. Haviam tapetes, colcha, terço e cheiro de pipoca de micro-ondas. Sentaram elas ao redor, olhares que pesam e aquecem. A primeira falou do ex que bateu, da outra da depressão, da outra do filho que enlouqueceu. Falaram tudo com a força de quem rasga a carne. Eu quis ficar só ouvindo, até que Dona Maria, a da depressão, virou e perguntou: "E a senhora, o que quis falar aqui?" Engoli o café. Senti a cadeira roer meus ossos. O caderno preto desceu da bolsa. Abri. Os dedos tremeram. Escrevi. Fugi de um circo. Era menina. Lá vira bicho. Voltei gente. Ela riu. Quase gargalhou. Achou graça de bicho ter mais dignidade que palco. Amassou os olhos e chorou. A outra me olhou calada. Me deu o lenço. Fui falando devagar, com pausas, voz trêmula. O suor escorria da testa. Corri meus dedos no peso do caderno. Regressei a cada parte que sentia respirar. A lona, o sangue, os ossos, o medo, o bolo, o verme da boneca. Cada história era mais dura que giz quebrado no quadro. E ainda assim, lá estava eu, contando de novo. Falar do que aconteceu não me trouxe paz. Trouxe cansaço, sim, mas também alívio. Alguém me ouviu. E eu entendi que falar não me encheu de grito, mas me deu saída. Saída era liberdade. Liberdade era estar inteira num mundo que me acostumava quebrada. Voltei para casa sob o alvorecer. Parei na porta. Fiquei olhando o sol nascer. Ele não mudou, mas eu mudei. Algo dentro riu e chorou junto. Senti o chão debaixo do pé, o peito batendo com força de quem escolheu largura para pulsar. Entrei. Fechei a porta. Fui até o espelho, apoiei a mão no vidro frio. Reclamei do frio. Reclamei do rosto surcado. Reclamei dessa velha que me encara.
mesma que viveu o inferno e ainda respira. Mas é ela. Me observei sem fugir e falei, quase sem voz. Demorou quase a vida inteira, mas eu voltei para mim. A vela oscilou, mas não apagou. Tenho 86 anos. E não me venha com essa conversa mole de abençoada por ter chegado até aqui. Abençoado é quem dorme sem o peso de 50 anos de lembrança encostada no cangote. Eu cheguei, é verdade, mas inteira, não. Inteira ninguém fica depois de viver o que eu vivi. O que sobra se arrasta. Meu corpo hoje é casa velha, telhado que pinga, parede que racha, porta que range com o vento. Tem dia que a perna não responde, o braço formiga, o olho embaça. E eu não reclamo. Já me acostumei a morar nesse corpo torto. Melhor ele do que aquele trailer trancado. Melhor esse silêncio aqui do que o som de riso forçado no picadeiro. Moro sozinha. Quartinho simples. Cama dura, cadeira de palha que range quando me sento como se protestasse. Geladeira velha, que faz mais barulho que esfria. Uma penteadeira com espelho trincado. O mesmo espelho que me viu virar mulher antes da hora e agora vê a velha que eu me tornei. Tenho cadernos, mais de 20, tudo escrito à mão, letra pequena, apertada, como se esconder a dor em entrelinha fizesse ela pesar menos. Escrevo todo dia, sobre o tempo, sobre o feijão que queimou, sobre o sonho que tive. Sonhei outro dia que estava correndo, acredita? Correndo, com o vestido vermelho que a dona Nair me ensinou a costurar. Acordei com a mão fechada, suando, como se o circo ainda estivesse atrás. Não tenho visita. Meus filhos sumiram. Tive 4, 3 homens, uma mulher. Criei como pude. Dei leite, dei comida, dei teto. Mas nunca consegui dar amor. Não sei o que é isso. O toque que eu aprendi foi outro. Era o toque da ameaça, do comando, do uso. Nunca consegui abraçar sem tremer. Eles sentiram. Cresceram achando que a mãe era fria. Talvez era mesmo, talvez só era sobrevivente. Mas nunca contei nada. Nunca disse de onde vinha essa pedra no peito. Eles foram embora. E eu deixei. Só um ainda manda cartão no Natal. Escreve. Para a senhora, com carinho. Eu guardo. Nunca respondi. Não sei por onde começar. A aposentadoria é pouca. Compra feijão, arroz, remédio para dor nas juntas, vela. Vela eu nunca deixo faltar. Acendo uma todo dia 23. Data do último dia no circo. Não rezo. Só fico olhando a chama. Quando treme, eu penso que é minha alma se mexendo lá dentro. Não tenho luxo. Nunca tive. Roupa só compro quando a outra rasga. Sapato, só se o de casa furar. Minha alegria, se é que posso chamar assim, é escrever. Não para ninguém ler, mas porque o papel não me interrompe. Ele aceita tudo. A lágrima, a raiva, o silêncio. Tem página borrada, manchada de café, até rasgada de tanto apagar. E tem umas que eu nem consigo reler. Só escrevo e fecho. Às vezes penso no circo. Não o espetáculo. Aquele circo não era alegria. Era prisão com tinta e plateia. Penso na lona suada, no cheiro de bicho, no riso falso dos outros. Penso nas noites que dormi com sapato, com medo de precisar fugir. Penso no palhaço que tentou me ajudar e sumiu. Será que morreu? Será que lembra de mim? Também penso na dona Nair. Aquela mulher foi a única que me enxergou sem me medir. Nunca perguntou nada, nunca forçou nada. Só ofereceu prato de comida e linha com agulha. Costurar me salvou. Ponto por ponto, fui refazendo as partes que tinham sido rasgadas. Não ficou bonito, mas ficou firme. Tem dia que sento na porta e vejo os meninos da rua jogando bolinha. Eles gritam, brigam, riem. Fico ali, olhando, tentando lembrar se algum dia tive esse som dentro de mim. Não tive. Fui criança sem infância. Passei da fase de boneca direto para o salto alto e maquiagem borrada. Me olharam como mulher antes de me chamarem de gente. Não quero pena. Detesto essa cara de quem escuta e diz, ai, coitadinha. Eu não sou coitada, eu sou sobrevivente. A diferença é que coitada abaixa a cabeça. Eu fiquei de pé, mesmo com os joelhos tremendo. Outro dia, uma moça da paróquia veio pedir para eu gravar minha história. Disse que iam guardar numa biblioteca oral.
Ri na cara dela. Disse que minha história era para ser engolida, não pendurada em prateleira. Mas ela insistiu. Não aceitei. Mas naquela noite, escrevi 5 páginas a mais, como se o mundo fosse acabar e eu precisasse deixar um rastro. Não quero que ninguém se orgulhe de mim. Não quero estátua, nem nome de rua. Quero só que alguém, um dia, encontre um desses cadernos e leia sem virar a cara e diga: ela existiu, porque foi isso que ele tentou apagar. O dono do circo, o homem que me fez estrelinha. Ele queria que eu sumisse depois que não servisse mais. Queria que eu virasse pó, que ninguém lembrasse. Mas eu tô aqui, com a pele manchada, com o cabelo ralo, com o dente mole. Mas tô. E no fim do dia, quando a vela já tá quase no toco, eu olho para a parede e sussurro: você não me matou. Você só me espalhou. Eu, Dona Anésia. Menina que virou bicho. Moça que virou moeda. Mulher que virou silêncio. Velha que virou palavra. E agora, deixo escrito. Eu fui, eu sofri, eu vivi. E contei. E se você gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e me dizer de onde é que está me ouvindo.